Mateus 16, de 13 a 18. A palavra do Senhor diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um profeta. Ao que lhe Jesus respondeu: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar? Deus, nós louvamos ao Senhor por tua graça, teu amor e tua misericórdia. Pedimos ao Senhor para que a tua palavra possa falar em nosso coração e que nós possamos sair deste lugar transformados por ela, Pai. Que o nosso coração possa estar aberto e que no nosso coração possa cair essa semente que vai gerar uma árvore, e essa árvore vai gerar frutos, e frutos que vão prevalecer, em nome de Jesus. Amém. Abaixa um pouquinho os PA e aumenta o retorno, por favor, que eu estou ouvindo mais o PA que o retorno. Hoje nós vamos falar, baseados na nossa série As Bases da Fé Cristã, sobre o que é a igreja. O tema hoje é o que é a igreja. E esse texto que nós lemos, ele foi muito mal interpretado durante os séculos. E essa má interpretação, ela trouxe sérias, graves consequências à igreja católica do modo geral. E quando eu digo católica aqui, eu não estou dizendo a católica apostólica romana. Estou dizendo igreja católica porque a igreja católica significa igreja universal. Então, o que nós conhecemos como igreja católica hoje no Brasil é tida como igreja católica apostólica romana, porque a palavra católica em si é a igreja universal. Então a igreja que Jesus fundou era a igreja considerada católica porque era universal. Essa igreja que nós conhecemos, ela surgiu em 1054, porque a igreja mundial era unida. A igreja tanto do Oriente quanto do Ocidente era uma só. Então a igreja tinha bispos concebidos entre ela, mas tanto a igreja do Ocidente quanto a igreja do Oriente era uma só. Mas em 1054 aconteceu algo que foi declarado como o grande cisma, ou o grande rompimento entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente, que formaram essas duas igrejas. Então aqui no Brasil, e tanto em todo o Ocidente, nós temos a igreja católica apostólica romana e todas as suas crenças. Mas no Oriente não se tem a igreja católica apostólica romana, tanto é que o Papa de Roma não tem essa palavra que ele tem sobre o Ocidente no Oriente, porque a igreja oriental é chamada igreja ortodoxa, que é diferente da igreja católica apostólica romana. Então, quando eu digo igreja católica, eu estou dizendo igreja católica apostólica romana. Essa igreja teve sérios problemas porque interpretaram esse texto errado. Essa igreja teve sérios problemas porque creram que Jesus, nesse texto, estava firmando a sua igreja sobre um homem, estava firmando a sua igreja sobre as costas de um homem, e não é verdade essa premissa que eles creem. Isso não é uma verdade. Então, o que é a verdade sobre esse texto? O que é que de fato nós podemos aprender sobre esse texto, e o que esse texto tem a ver com o que é a igreja? Então, eu quero que com sua Bíblia aberta nós possamos refletir algumas coisas. A primeira coisa que nós vamos refletir é quem as pessoas acreditavam até aquele momento que Jesus era. Olha só o que diz o versículo 13 até o versículo 15. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Jesus faz a pergunta simples, dizendo:
Eu quero saber o que as pessoas estão dizendo que eu sou. Já estamos no versículo 16 de Mateus, e aqui, basicamente, o ministério de Jesus já tinha decorrido pela metade. Jesus já tinha feito muitos milagres. Jesus já estava dizendo que ele era o Filho de Deus. E, portanto, as pessoas já estavam começando a persegui-lo por causa disso. Então, a pergunta que Jesus fez era para saber se os discípulos que estavam o acompanhando sabiam quem ele era de fato. Jesus queria saber se aqueles 12 que estavam com ele, porque a estratégia que Jesus usou era simples. Ele pegou 12 homens extremamente incapacitados, homens, a maioria iletrados, homens sem nenhuma profissão que gerasse a estima das pessoas, para que esses homens pregassem o evangelho. Então, o que Jesus queria inicialmente não era que todas as pessoas soubessem que ele era o Cristo. O importante naquele momento era que aquelas 12 pessoas soubessem quem Jesus era. Então Jesus faz a pergunta: o que dizem que eu sou? O que esses homens estão dizendo que eu sou? Ao que esses discípulos respondem: alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, e alguns estão dizendo que você é um dos profetas. Ou seja, as pessoas tinham uma percepção que Jesus era um profeta qualquer. As pessoas tinham uma percepção que Jesus era talvez uma encarnação de um desses profetas que tinham se passado. Mas, como eu disse, o importante para Jesus era o que os discípulos estavam falando e o que os discípulos sabiam quem era Jesus. Ao que Pedro lhe responde, olha só o que diz o versículo 16. Jesus pergunta no 15, ao que Jesus perguntou: e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro respondeu dizendo: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. A resposta que Pedro dá, a resposta que Pedro expõe, era o que eles tinham presenciado até aquele momento. A resposta que Pedro ouve, a resposta que Pedro fala, era o que Jesus já tinha falado para eles até aquele momento. O que eu sou, ou quem eu sou? E Pedro diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para todas as outras pessoas, isso aqui era uma afronta. Para todas as outras pessoas que circulavam a Jesus, isso aqui era um problema. Porque as pessoas não tinham problema de Jesus ser um profeta. Profetas tiveram vários. O problema para as pessoas era Jesus ser o Cristo, Filho do Deus vivo. Por quê? Porque a palavra Cristo significa o enviado ou o ungido. E como eu disse a vocês, que tinha sido prometido desde o Éden. O problema do povo não era Jesus curando. O problema do povo não era Jesus libertando. O problema do povo não era Jesus fazendo milagres. O problema do povo era Jesus dizendo que era o Cristo, o enviado de Deus para libertar o povo dos seus pecados. Aqui era o problema do povo. Aí Pedro diz: nós já sabemos quem o Senhor é. Nós já entendemos quem o Senhor é. Nós já temos a certeza que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós conhecemos o Senhor. A resposta de Pedro é essa. E essa resposta representava a resposta da maioria dos discípulos que ali estavam. O Senhor é o Cristo do Deus vivo. Aí no versículo 17, olha só o que Jesus diz. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, irmão Barjonas, porque não foi nem carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Olha só o que Jesus está dizendo, irmãos. Jesus está dizendo que não era possível com que Pedro chegasse a esse entendimento sozinho. Jesus disse: o que você entendeu foi dado por revelação divina. Pelo homem era impossível você aprender isso. Mediante o que os homens falam, era impossível você aprender isso. Mas o que você aprendeu, essa revelação quem te deu não foi a terra, mas foi os céus que te entregou essa revelação. Qual a revelação? Que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo. E aqui eu quero abrir essa aspas com você, olha só. É por isso que a conversão do homem também é obra do Espírito Santo. Porque nós por nós mesmos não temos a capacidade de identificar quem é Jesus Cristo verdadeiramente.
Então não importa o que façamos, não importa a forma que pregamos, não importa a forma que obrigamos as pessoas a virem até Jesus, se o Espírito Santo de Deus não fizer, ninguém faz. Existe uma máxima no mundo, né, que se tornou no meio cristão também, que é: se não vem pelo amor, vem pela dor. Não, irmãos, se não vem pelo amor, não vem pela dor, só vem pela obra do Espírito Santo. Ninguém vem a Jesus pela dor. Senão nós iríamos nos hospitais, onde as pessoas estão morrendo, nesse exato momento, por causa de várias doenças, e as pessoas que estavam lá no meio da dor, no meio do sofrimento, todos eles aceitariam a Jesus de forma instantânea, para ver se aquela dor se passasse. Se nós fôssemos aos presídios, por exemplo, nesse exato momento, com as pessoas sofrendo lá dentro, todas aquelas pessoas aceitariam a Jesus. E o que nós vemos muitas das vezes nesses lugares de extremo sofrimento, tanto no hospital, tanto em presídio, pessoas que passam, e a maioria deles vem por uma experiência e ficam até sair daquele momento de dor, e depois vão embora e não voltam mais. Por quê? Porque a dor não é capaz de trazer ninguém a Jesus. A experiência não é capaz de trazer ninguém a Jesus. As bondades de Deus para o homem não é capaz de trazer ninguém a Jesus. Apenas o Espírito, revelando quem é Cristo, pode convencer o coração do homem e fazer com que ele entenda que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário para nos salvar e para nos dar a vida eterna. Então, o homem sem Jesus, ele pode sim acreditar no Jesus histórico. O ateu acredita no Jesus histórico. Eu entrei assim nessas semanas para trás, de vendo alguns ateus batendo cabeça, tentando provar que Jesus não é Deus e que Deus não existe, porque acho que a métrica e a máxima do ateu é tentar provar que Deus não existe, e gastam dinheiro, tempo fazendo isso. E aí, esses ateus ficam batendo cabeça, dizendo: Jesus não é Deus, Jesus não veio morrer por ninguém. Existe o Jesus histórico, mas esse Jesus que os crentes pregam, ele nunca existiu. O Jesus histórico é impossível de ser negado, a maioria deles dizem, mas esse Jesus dos crentes não existe. Então um ateu crê que o Jesus histórico existiu. Ele crê que Jesus andou, ou houve um Jesus há um tempo atrás que andou por Jerusalém e falou coisas diferentes aos seus discípulos. Eles creem nisso. E por que eles não creem no mesmo Jesus que nós cremos? Porque o Espírito Santo não revelou isso ao coração deles. A única forma de um homem reconhecer que Jesus é o Cristo é o Espírito Santo revelando isso ao seu coração. E olha só o que Jesus diz sobre a sua igreja após toda essa fala. No versículo 18 diz assim: também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É aqui que eu quero iniciar e startar o que eu quero dizer essa noite. Sobre esse versículo, basicamente, a Igreja Católica criou uma métrica. Sobre este versículo, basicamente, a Igreja Católica criou o seu cerne, e tanto é que a Basílica de São Pedro, todo o Vaticano ali é instituído em cima desse versículo. Qual versículo? Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Esse versículo fez com que um erro durasse mais de 2000 anos e continua durando até hoje. A Igreja Católica crê que Pedro é o primeiro Papa e a Igreja do Senhor está instituída sobre Pedro. Mas isso não é uma verdade. Por que não é verdade? Porque no original do versículo, quando Jesus diz, tu és Pedro, quando nós pegamos o texto original em grego, Jesus está dizendo, tu és Petro. O nome Pedro foi traduzido como Pedro, mas o real, Jesus está dizendo, tu és Petros. E o que significa Petros? Significa pedra ou pedregulho. Jesus está dizendo para Pedro, você é pedra, você é pedregulho. Mas não é sobre essa pedra ou sobre esse pedregulho que eu edificarei a minha igreja, porque a continuação é, você é Pedro. E aí Jesus continua, e sobre essa pedra, só que no original, Jesus, para outra pedra que Jesus diz, ele não está dizendo Petros de novo. Para Pedro ele diz, tu és Petros, e sobre essa Petra. Pedro
é Petros. Pedra, que Jesus está dizendo a pedra, depois que ele fala depois de Pedro, é Petra. E a tradução para Petra é rocha. Então, sobre o que está fundada e edificada a igreja de Jesus? É sobre o nome de Pedro? É sobre Petros? Não. A igreja de Jesus está edificada sobre Petra, rocha. E quem é a rocha? A revelação que Pedro acabou de dizer. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus está dizendo, você é Petros, você é Pedro. Não há possibilidade de eu edificar a igreja sobre você, porque você é um homem e uma pedra. Mas eu edificarei a minha igreja sobre a Petra, sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha foi o que Pedro acabou de dizer. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então a igreja de Jesus não foi firmada ou não foi edificada sobre Pedro. A igreja de Jesus foi edificada sobre o próprio Cristo. A igreja de Jesus não foi firmada sobre um homem. A igreja de Jesus não foi firmada sobre um dos seus apóstolos. A igreja de Jesus foi firmada em cima do próprio Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus é a pedra de esquina. É a construção base para que toda edificação pudesse ficar de pé. Então a primeira coisa que nós devemos perceber e entender é que a igreja de Jesus é firmada sobre o próprio Cristo. A igreja de Jesus não é firmada sobre homens. A igreja de Jesus não é firmada sobre homens que no dia de hoje ainda se julgam apóstolos. A igreja de hoje não é firmada sobre homens que no dia de hoje ainda dizem que são homens que coordenam e acompanham e falam sobre a igreja. Não! A igreja de hoje ainda está firmada sobre Cristo. Você está comigo, irmão? E baseado nisso eu tenho algumas verdades sobre a igreja. Algumas verdades sobre a igreja que nós devemos entender. A primeira verdade é que a igreja é invisível, porém também é visível. A igreja tem esses dois lados. A igreja parte dessas duas nuances. Ela é invisível, porém ela é visível. Por que eu digo isso? Porque a igreja é invisível, ou melhor, a igreja verdadeira, ela não tem placa. Vou repetir isso. A igreja verdadeira, ela não tem placa. A igreja verdadeira não é a Assembleia de Deus. A igreja verdadeira não é presbiteriana. A igreja verdadeira não é quadrangular. A igreja verdadeira não é casa de paz ou qualquer outra placa. Por que eu digo isso? Porque a igreja verdadeira não pode ser enxergada visivelmente por nós. A igreja verdadeira não está localizada apenas em um lugar, porque ela não pode ser enxergada por nós. A igreja verdadeira, invisível, ela só pode ser enxergada pelo próprio Deus. Olha só o que diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor é que conhece quem é essa igreja invisível. Por mais que há igrejas espalhadas por todo o mundo, a igreja real só pode ser vista por Deus, porque só Deus conhece o coração do homem. A igreja real só pode ser conhecida por Deus, porque nós só vemos o exterior, mas Deus conhece o interior. Então o que nós podemos entender com isso é que existem várias pessoas em várias igrejas por aí que parecem ser cristãos, parecem fazer parte da igreja verdadeira, mas na verdade não fazem parte da igreja verdadeira, só estão lá. Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, ele não chamará ninguém por placa. Então isso coloca em xeque o argumento de muitas igrejas, até recentes hoje. Nós vemos várias igrejas que se julgam a única igreja verdadeira. Não vou falar nome por ética, mas existem igrejas grandes, no Brasil principalmente, que se julgam a única igreja verdadeira. O restante é a grande Babilônia ou pessoas que estão indo para a perdição. Não existe um CNPJ detentor da graça de Deus. Os CNPJ são instituições que trabalham para a graça de Deus, trabalham para a verdadeira igreja do Senhor. Porém, a igreja do Senhor é invisível.
Nós não podemos saber quem de fato é a igreja de Deus, porque dentro da igreja visível, que é a outra nuance da igreja, existe a igreja invisível. Então nós temos a igreja visível? Sim. Casa de Paz é uma igreja visível, Assembleia é uma igreja visível, Batista é uma igreja visível, Presbiteriana é uma igreja visível, mas dentro dessas igrejas visíveis, existe uma igreja invisível. Por quê? Só Deus conhece o coração. Só Deus sabe se todas as pessoas que fazem parte da nossa igreja são verdadeiramente cristãos. Só Deus sabe das pessoas que fazem parte de outras igrejas são verdadeiramente os seus filhos. Então existem duas igrejas, uma visível e uma invisível, mas a invisível está intermeada dentro da igreja visível, mas dentro da igreja visível existem muitas pessoas que não fazem parte da igreja de Cristo Jesus. E aqui é um problema sério, o problema das igrejas inclusivas. Qual é o problema das igrejas inclusivas? É que eles querem incluírem na terra aquilo que não está incluído no céu, que é o pecado. Então não adianta as pessoas dizerem, venha como você está, irmão. Ou melhor, Jesus te aceita do jeito que você é. Pode vir que Jesus te aceita do jeito que você é. Pode vir que Jesus vai te aceitar da forma que você é. Jesus não aceita ninguém da forma que é. E é o que as igrejas inclusivas pregam. Jesus te aceita da forma que você é. Não. Jesus não aceita ninguém da forma que é. Ele te aceita da forma que você está, mas da forma que você é, ele não aceita ninguém. Então existe a igreja visível e a igreja invisível, mas a igreja invisível é a que Jesus virá buscar em glória. Você está comigo, irmão? A segunda coisa sobre a igreja é que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Paulo vem pautando o que é o corpo de Cristo, dizendo, o corpo tem muitos membros, e um membro precisa de outro membro. Olha só o que ele diz no versículo 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Ou seja, a igreja de Cristo é o corpo de Jesus. E o que significa isso? Primeira coisa, nós somos membros do mesmo corpo, independente de placa. Nós somos membros do mesmo corpo, independente de placa. Segunda coisa, nenhum membro é mais importante que outro. Nenhum membro é mais importante que o outro. E aqui entra essa seriedade, porque o que nós vemos são pessoas que se julgam semideuses no dia de hoje, e aí humilham outras pessoas quando estão com o microfone na mão, ou humilham outra pessoa quando a pessoa é um mero frequentador do culto, e a pessoa tem um cargo na igreja, ela humilha essa pessoa. Mas nós devemos entender que nenhum membro é mais importante que o outro. Nenhum membro é mais importante que o outro no corpo. Por quê? Porque um corpo precisa de todos os seus membros funcionando. Por menor que seja o mindinho, ele é muito importante no corpo. Pergunta para quem não tem. Por mais que seja a orelha, talvez você tenha duas, o ouvido, o sistema todo funcionando, pergunta para quem não tem um lado dos seus ouvidos funcionando, como é difícil. Nós temos 2 olhos, tudo bem. Pergunta para alguém que não tenha um dos olhos funcionando normalmente, pergunta como é difícil. Por quê? Porque o corpo de Cristo precisa de todos os membros funcionando em comunhão. E nenhum membro é mais importante que o outro. Eu sou a perna, sou mais importante que o mindinho? Não, você não é mais importante. Todos nós temos a mesma importância, independente da forma e aquilo que nós operamos no corpo de Cristo. Todos nós temos a mesma importância. E é por isso que nós, como membros do corpo, devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Entenda isso, não existe uma igreja solitária. Não existe uma igreja solitária. E aqui cabe a maior igreja
que nós temos hoje no mundo, no Brasil, chamada os desigrejados. Hoje existem cerca de 16 milhões de pessoas desigrejadas. Pessoas que se julgam igreja sozinhos. E aí eu tenho essa resposta para te dar. Se tratando do corpo, um membro não sobrevive sozinho. Se tratando da igreja, um membro não sobrevive sozinho. Sai da igreja porque sofri abuso ou coisa do tipo numa igreja. Abuso não digo abuso físico, né? Abuso espiritual em alguma igreja. Sofri nessa igreja, o que eu faço? Saia deste lugar e vá para outra igreja saudável. O pastor não prega a palavra de Deus de forma saudável, o que eu faço? Saia e procure outra igreja. A igreja não é aquilo que eu achava que seria, a igreja tem muito escândalo, o que eu faço? Saia e vá para outro lugar. Mas não existe uma placa de desigrejados, não existe uma igreja solitária, não existe uma igreja sozinha. Qual é o conselho que eu dou? Procure uma igreja perto da sua Bíblia, não perto da sua casa ou do seu ego. Antigamente a gente falava, né? Procura uma igreja mais perto da sua casa. Hoje em dia a gente não pode falar mais isso. Tem que dizer, procura uma igreja mais perto da sua Bíblia, mesmo que seja longe da sua casa. Procura uma igreja que vai te pregar o Evangelho, mesmo que doa no seu ego. Procura uma igreja perto da sua Bíblia. Procura uma igreja perto da sua Bíblia. Porque todo membro deve estar inserido no corpo que é Cristo Jesus. Outra verdade sobre a igreja é que ter o nome de igreja não faz daquele local necessariamente uma igreja. A igreja de não sei o quê. Ter o nome igreja não faz daquele lugar necessariamente uma igreja. Se pessoas se reunirem para falar sobre coisas espirituais, faz daquele lugar uma igreja? Uma pergunta. E se essas mesmas pessoas alugarem um prédio e se reunirem aos domingos, isso se configura uma igreja? E se além disso, essas pessoas começarem a cantar em suas reuniões hinos e começarem a pregar algum tipo de evangelho, faz desse lugar uma igreja? A resposta é, depende. Depende muito. Se este lugar é uma igreja só porque se reuniram, alugaram um lugar, cantam músicas e abrem a Bíblia lá, os que abrem falam alguma coisa. Existem algumas coisas que dizem o que é verdadeiramente uma igreja em detrimento ao ajuntamento de pessoas apenas. Porque o que nós temos hoje são muitos ajuntamentos de pessoas que se ajuntam e aí fazem o culto uma experiência e aí atribuem muitas coisas para dizer que nós somos uma igreja. Mas muitos desses lugares não são igrejas, são ajuntamento de pessoas. Pessoas saem das suas casas aos domingos durante a semana para ir a um lugar que não é uma igreja. Tem placa de igreja, parece igreja, fala que é igreja, mas não é igreja. Então, como é que nós podemos identificar uma igreja real? E aqui eu estudei algumas questões, e alguns escritores e eruditos, e a própria palavra de Deus define o que é de fato uma igreja, e eu quero trazer 3 marcas do que é uma igreja e uma igreja saudável. A primeira marca de uma igreja verdadeira e real é a pregação correta da palavra de Deus. A primeira marca de uma igreja real, verdadeira, é a pregação correta da palavra de Deus. Se uma igreja não pregar o evangelho, ou se uma igreja prega um evangelho humanista, faz dela uma forte candidata a não ser uma igreja. A pessoa pode ter uma boa oratória, a pessoa pode ter uma emoção acalorada, mas se ela não é fiel à exposição à palavra de Deus, não é uma igreja. Se essa igreja prega e anuncia falsas doutrinas ou omite a verdade, ela não é uma igreja. Não é uma igreja. E algumas das características dessas igrejas que só se reúnem, mas não dão prioridade à palavra de Deus. A primeira delas, dão mais ênfase à experiência do culto.
dão ênfase ao que acontece, ao palco, ao show, ao espetáculo. Não podem ver um cantorzinho novo surgindo no meio gospel, que abrem o caixa da igreja e desembolsam o valor necessário para levar. É por isso que eu não me assusto com esse tanto de pregador mirim indo nas igrejas pregando e as igrejas lotadas. Por isso que eu não me assusto. Você acha que levam lá porque pregam a palavra? Não, levam porque dá show, dá espetáculo e traz público para assistir. Mas mal sabem eles que em Isaías, Deus diz que quando Deus queria castigar o povo, Ele dava mulheres e crianças como seus reis. Isso é o que eu estou dizendo, a Bíblia. Aí tragam as crianças para espetáculo, e aí lotam, colocando juízo sobre a vida daquelas pessoas que estão lá, e aí as pessoas vêm pela experiência do culto. E aí fica um tanto de criança falando nada com nada, puxando e falando CPF que não serve para nada. Porque eu queria sentar com alguém e perguntar, para que serve revelar o CPF, pelo amor de Jesus Cristo? Ou falando coisas do tipo, o Senhor está vendo que você está passando por uma grande luta, o Senhor está vendo que você está passando por uma grande dificuldade, mas Ele está com você no deserto. Tem, sei lá, 30 pessoas aqui, se eu conversar com todos vocês, alguém está vivendo uma luta em uma área diferente da vida. Se você não tiver, você me fala que eu quero ter uma mentoria com você para saber como é que faz. Para não viver dificuldade em alguma área da vida você está vivendo. Se tiver perfeito demais, por favor, converse comigo no final do culto. Falar com as pessoas, Deus está dizendo que você está no deserto, e aí eu estou te vendo chorando pelas madrugadas. Aí eu estou vendo que você está passando por dificuldade, mas Deus manda te dizer que está com você nesse deserto. Ou Deus manda te dizer, o seu CPF é tal. É o que eu gosto de dizer. Quem gosta de CPF é Serasa, irmão. Mas ninguém. É a SPC Serasa que gosta de CPF. Qual é a lógica de levarem crianças para cima do altar, pela experiência, dizendo, vou revelar seu CPF. E aí o convite das próprias pessoas do culto é, vamos lá na igreja porque o pastor revela tudo da sua vida. Isso é espetáculo, é experiência de culto que não serve para nada. Levam pela experiência, vamos lá no culto, na igreja, porque vão trazer o fulano de tal, e o fulano de tal está cantando, ou está pregando, ou está fazendo. Irmão, experiência, e a experiência é a prova de uma falsa igreja. Eu tinha uma métrica antes, eu falava antigamente com as pessoas que vinham falando de outras igrejas, e eu dizendo, aí mostrava a igreja, era espetáculo, show, fumaça, luz e tal, a conversa toda. A minha conversa era, tira tudo, tira o som, deixa lá o cara com um violão, tira a luz, tira a fumaça, tira a fila do espetáculo, tira tudo. Pode deixar o prédio lá bonitinho, as cadeiras bonitinhas, mas faz o cara com o violão na mão e o pastor pregando a palavra de Deus e vê se dura. Se durar é a igreja. Mas pega a maioria dessas igrejas que faz pelo espetáculo e no final não sobra nada. É como uma pessoa que canta e, estamos vendo crise no meio musical. E aí o que as pessoas que não cantam fazem? Tem um certo carisma, faz uma letra de 3 palavras, coloca um tanto de instrumento, coloca um tanto de coisas diferentes na música, coloca um negócio na voz, autotune e coisas do tipo, e aí vai lá e canta e faz espetáculo e faz show. Tira o autotune, tira o instrumento, tira tudo e vê o que sobra. O que sobrar é o artista. Assim que se tirar tudo da igreja, tira tudo que nós temos aqui hoje, tira o som, tira tudo, deixa aqui na frente a voz e o violão, e no final do culto vira um pregador e pregar a palavra de Deus. Se sobreviver é igreja, se não, é espetáculo. E aí como Charles Spurgeon dizia, o problema de uma igreja que vive de entretenimento é que, se abrir um circo do lado, ela fecha. Primeira característica de uma falsa igreja que não prega o evangelho é dar um ênfase à experiência do culto. Segunda característica, a teologia da prosperidade. A praga do século 21. E aqui eu não digo que o cristão não pode ser próspero. Estou dizendo que a teologia da prosperidade, em que todo texto tem que falar sobre riqueza, em que todo texto tem que falar que você vai dar certo, que você vai progredir, PNL, em cima de PNL. Não. Teologia da prosperidade é característica de uma falsa igreja, irmão. Não estou dizendo que nós não podemos falar sobre prosperidade, mas a teologia da prosperidade característica de uma falsa igreja. Outra característica, dar mais ênfase às coisas sobrenaturais do que para as naturais. O que é isso?
mais ênfase a demônio e a anjos do que é de fato a vida do cristão verdadeiro. Estou vendo anjo, estou vendo demônio. A experiência com coisas sobrenaturais. Aí a pessoa vem, aí expulsa um demônio, vai embora, aí daqui a pouco entra um anjo, vai um anjo, estou vendo um anjo voando, estou vendo um anjo aqui, um anjo veio aqui dar um recado. Dá mais experiências às coisas sobrenaturais do que as naturais, faz daquele lugar uma igreja falsa. Outra coisa, um culto irracional. Culto irracional. E o culto irracional não digo só dos pentecostais, na maioria das vezes, que ficam rodando de forma desordenada e girando. Estou dizendo só sobre isso, não. Isso é irracional? Mas não estou dizendo sobre isso, não. Estou dizendo também, eu vi um vídeo esse tempo atrás, de um culto rolando, e aí a pessoa escreve assim na tela, isso aqui faz da minha igreja uma igreja diferente. Aí ela vira o celular, alguém lá no altar pregando, ela vira o celular para cá, uma pessoa fazendo tatuagem na entrada da igreja, dentro da igreja. Aí as pessoas vão criticando, eles dizem, não, mas faz parte da cultura da igreja. Um estúdio de tatuagem dentro da igreja, irmão? Eu relevo muita coisa. Eu não sou legalista, mas o estúdio de tatuagem dentro da igreja, enquanto o culto está acontecendo, eu conheço igrejas sérias, em Brasília, que a igreja é dentro do estúdio de tatuagem. Mas enquanto o culto está rolando, que é no domingo, não tem tatuagem acontecendo. Fazem isso para tentar atrair as pessoas. É um culto irracional. Porque a pessoa sai de casa para ouvir a palavra e vai sentar num lugar para fazer uma tatuagem. Igreja com culto irracional. Isso não é culto. Aí, a mais famosa e a mais recente de todas, um culto que provavelmente alguns de vocês viram, que começou a acontecer leilão de carro dentro do culto. Culto irracional. E aqui eu não estou dizendo que a pessoa não pode sentir no coração e dar o carro para a igreja, não estou dizendo isso. Inclusive, se tiver uma X6 parada lá, fica à vontade. Mas eu não estou dizendo que é proibido dar um carro para a igreja. Agora, fazer um leilão em meio ao culto irracional. É um culto que Jesus não está nem recebendo. Jesus não está recebendo. Alguém que pega um carro e diz, recebemos um carro. Aí o lindo disso tudo é colocar palavras de efeito no meio de tudo. Uau, Jesus está dando, olha lá, Jesus fazendo. E aquela conversa toda, aí vem o cara com o carro, aí depois vem um cara com relógio, aí depois vem um cara, aí fazem leilão daquilo no meio do culto. Culto irracional. Culto irracional. Isso não é um culto. E aí eu te provo isso na Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículo 6 diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema ou amaldiçoado. Paulo está dizendo isso para os Gálatas porque os falsos mestres chegando lá dizendo, vocês estão tudo errado, todo mundo tem que fazer circuncisão. Jesus resolveu o problema pela metade. Vocês vão ter que entrar na nossa cultura e todo mundo vai ter que circuncidar. Homens, vamos circuncidar. Paulo diz, falso, evangelho amaldiçoado. Qualquer outra coisa, dessas coisas que eu te disse acima aqui, fazem deste lugar um lugar amaldiçoado, que prega um evangelho amaldiçoado, anátema. A pregação do evangelho real é a principal característica de uma igreja verdadeira. A igreja não é medida pelo som, pela luz, pelo louvor, pela dança, pelo teatro, não. A igreja é medida pela verdadeira pregação do evangelho. E é o que eu digo para vocês, não confie em pregador de Bíblia fechada, que vem contar suas experiências, aquilo que viveu, aquilo que passou. Porque a verdadeira característica da igreja de Cristo é a verdadeira pregação do evangelho. A segunda característica de uma igreja verdadeira, a administração correta dos sacramentos. Quais são os sacramentos? Batismo e ceia. Como a igreja administra isso? Alguns lugares estão dizendo que o batismo já é um sofisma, ou seja, parece ser verdade, mas tem um tanto de mentira, que não precisa se batizar mais. Como? Se foi o próprio Cristo que instituiu o batismo. Como? Se foi o próprio Jesus que instituiu isso.
Então a igreja verdadeira, ela administra de forma correta, de forma saudável, tanto o batismo quanto a ceia. O que é a ceia? A ceia não é um momento em que nós iremos curtir o pão e o vinho, não. A ceia é o momento em que lembramos que Cristo morreu, mas que Cristo irá buscar a sua igreja, e a igreja precisa ter consciência disso. Então faz disso uma característica verdadeira, batismo e a ceia, administrar isso corretamente faz de nós uma igreja verdadeira. A terceira característica da igreja verdadeira, a unidade. A unidade faz uma igreja se tornar verdadeira. E aqui eu não digo só a unidade com a igreja local, mas também a unidade com a igreja de Cristo mundial. O que é a igreja mundial? As outras denominações que se tem por aí. Quanto à igreja local, o que nós devemos fazer? Tratar as pessoas de forma igualitária. A igreja de Cristo verdadeira deve tratar as pessoas de forma igualitária. Não estou dizendo que você vai ser amigo de todo mundo, porque não tem como. Não estou dizendo que você vai chamar todo mundo para sua festa, não tem como, irmão. Estou dizendo que você deve tratar as pessoas de igual forma. Talvez durante a semana você vai conversar com um ou dois, mas quando estamos juntos, a igreja do Senhor deve tratar as pessoas de forma igualitária. Sem ressentimentos, sem olhar de lado, pegando na mão das pessoas de forma igual. Talvez um dia ou outro você vai estar mal, mas um dia ou outro é exceção. Mas nos dias normais, nós devemos tratar as pessoas de forma igualitária. Isso traz unidade para a igreja. E quanto à igreja mundial, tratar os nossos irmãos de outra denominação, mas que fazem parte do corpo de Cristo, como irmãos que verdadeiramente são. Então as pessoas de outra igreja não são nossos irmãos? São nossos irmãos, irmão. Eles fazem parte da nossa família. Nós não sabemos de fato quais são salvos, quem é salvo, porque não tem como medir isso na testa, a vida da pessoa dirá, mas as pessoas que fazem parte de outra igreja, elas não devem ser tratadas de forma diferente. Existem algumas igrejas consideradas seitas, que mal cumprimentam outras pessoas que fazem parte de outras placas de igreja. Isso não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo deve ter união, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Do mesmo corpo. E aqui eu quero partir para os 4 propósitos pelo qual a igreja foi designada ou criada. 4 propósitos. Primeiro propósito, adoração. Segundo propósito, ensinar aos seus membros. Terceiro propósito, a evangelização. E o quarto propósito, a misericórdia. O que é isso? A igreja verdadeira é a igreja que adora a Deus de forma completa, tanto no culto público, quanto na sua vida privada. A igreja verdadeira adora a Deus com canções, com hino, com orações no culto público. Por isso a importância de nós cantarmos letras bíblicas, letras que vão exaltar ao nosso Senhor. Eu sempre falo isso com o Lucas, sobre a importância de tratarmos letras bíblicas, letras que não vão adorar ao homem. Ah, eu gosto de música tal, mas não canto na igreja, irmão. A maioria das coisas que eu ouço não canta na igreja. Até porque eu escuto coisas eu baixei o ano, né? Era 2000, agora é de 90 para baixo. Está só baixando o ano. Então não canta na igreja. A maioria das coisas que eu ouço não canta na igreja. Mas o culto não é feito para mim. As pessoas antigamente diziam, no início da igreja algumas pessoas diziam, mas eu não gostei do culto hoje porque as músicas que cantaram eu não gostava. Que dia que nós dizemos que o culto é para você? Que dia que nós estipulamos que o culto foi feito para vossa senhoria? O culto é feito para o Senhor. Então no culto público devem ser cantadas músicas que exaltam o nome do Senhor, músicas que exaltam a grandeza do Senhor. É para isso que nós adoramos, é assim que nós adoramos. Por quê? Porque a adoração é o que conecta a igreja a Deus. A adoração é o que conecta a igreja a Deus. E Deus não nos convida a adorá-lo porque Ele está carente. Porque algumas pessoas dizem, né, que, adora o Senhor veio aqui hoje para ouvir a sua voz e tal, essa conversinha toda. Mas Deus não nos convida a adorar porque Ele está carente.
mas sim porque, à medida em que adoramos a Deus, nos tornamos mais parecidos com Ele. É por isso que nós devemos cantar músicas de adoração a Deus. Segundo ponto, a igreja serve para ensinar. O foco principal da liderança de uma igreja é ensinar aos seus membros, e sempre foi assim. Desde os rabinos, desde os mestres em Israel, sempre foi assim. Ensinar a igreja sobre Deus, sobre o Senhor. E como nós fazemos isso? Através da palavra de Deus. Através da palavra do Senhor, nós iremos ensinar a igreja como conduzir a sua vida, como a igreja deve ser conduzida através da palavra de Deus. A igreja que não é ensinada, ou ensinada de forma incorreta, é uma falsa igreja que possivelmente irá gerar falsos cristãos. A igreja deve ser ensinada mediante a palavra de Deus. Terceiro ponto, a evangelização. E aqui eu não digo só evangelismo coletivo, mas eu digo também o evangelismo pessoal, o evangelismo 1 a 1. E aqui fica a pergunta: qual foi a última vez que falamos de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que falamos de Jesus para alguém? Eu falei com você semana passada sobre essa nova onda aí de subir a montanha do pessoal. E aí as pessoas voltam deste lugar quase que insuportáveis, falando sobre a experiência que teve. Assim como era no encontro com Deus, não sei se você já foi para um encontro com Deus, não sei se você já passou um tempo lá no encontro com Deus, mas as pessoas voltam do encontro com Deus querendo falar do encontro com Deus para todo mundo, mas você não pode falar o que acontece no encontro com Deus, tá ligado, né? Dessa conversa. As pessoas vêm dizendo isso com amor, com graça, dizendo: você tem que participar. Isso aqui vai mudar a sua vida. Querendo que 3 dias, 4 dias, transformem 30, 40 anos de vida. Mas às vezes nós deixamos de falar de Jesus, que é quem de fato pode transformar a vida de alguém. Qual foi a última vez que falamos sobre Jesus para alguém? Qual foi a última vez que, em meio a uma conversa, a pessoa desabafando sobre a vida, nós dizemos a ela: e Jesus? Já ouviu falar que Ele pode te salvar? Porque a maioria das pessoas estão perdidas em seus pecados, irmão. A maioria das pessoas não precisa de um conselho, às vezes só financeiro, só matrimonial. Ela precisa de Jesus. E mais, o mundo não precisa de entretenimento. O mundo não precisa mudar o seu mindset. O mundo não precisa mais de bens materiais. O mundo precisa de Jesus. E nós temos essa mensagem que pode transformar o coração das pessoas. Por isso nós devemos falar de Jesus para as pessoas. Por isso nós devemos falar o quanto Jesus é bom para as pessoas e que Jesus liberta o coração e a vida dessas pessoas. É isso que nós devemos fazer. E a quarta coisa, a misericórdia. Por que a misericórdia, irmão? Porque o evangelho é a religião que deve cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Olha só quem Paulo está dizendo, quem Tiago está dizendo que é a verdadeira religião. Nós devemos cuidar do órfão, cuidar da viúva e cuidar do necessitado. É a nossa obrigação. Porque algumas pessoas, quando são pedidos, ajuda, dizem: vamos orar. Aí chega a pessoa com fome, com sede, pedindo ajuda para comer, e aí nós dizemos: vamos orar, com dinheiro no bolso. Aí eu te digo, irmão, se você não tiver, tudo bem, ore. Mas se você tiver, a sua função não é só orar, a sua função é arrancar o dinheiro do bolso e abençoar a vida daquela pessoa. A função da igreja é essa. Se você pode, ajude. Ah, eu não confio, eu acho que ele vai fazer coisa errada com dinheiro. Vá na lanchonete e compre um salgado e um cafezinho, entregue na mão dessa pessoa. Aí talvez você não vai dizer sobre Jesus, mas o seu ato mostrou quem Jesus é. O seu ato disse aquilo que você
precisava dizer com a palavra, mas o seu dinheiro resolveu o problema daquela pessoa. Talvez no final um Jesus te ama é a pregação do evangelho que você precisava ter feito aquele dia e acabou, com um café e um pão de queijo. Nós, como igreja de Jesus, devemos ajudar aqueles que necessitam, não só com oração, mas também com os nossos recursos. Nós devemos ajudar essas pessoas. Vamos para as aplicações práticas do que essa palavra pode nos dizer. Eu quero finalizar isso dizendo o que, enquanto estamos aqui, o que a igreja deve fazer até que Jesus volte. O que a igreja deve fazer até que Jesus volte. A palavra do Senhor diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo diz a Tito como é que nós devemos prosseguir como igreja até que Jesus volte. E aí nesse texto ele fala algumas coisas. A primeira, renegando as paixões mundanas. A primeira coisa que a igreja do Senhor deve fazer é renegar as paixões mundanas. Por mais que o mundo fale em nossos corações e queira nos mover, nós não devemos ser levados por nossas paixões. A igreja do Senhor não deve ser levada por suas paixões, as mundanas principalmente. A segunda coisa, viver de forma sensata. O que é forma sensata? Uma pessoa que age com equilíbrio e cautela. Como a igreja do Senhor deve viver? Com equilíbrio e com cautela. E eu assumo o quanto é difícil viver assim nos dias de hoje. O quanto é difícil de viver de forma equilibrada. Eu sei que é. Eu sei que, mediante aos problemas dos dias, nós estamos tão afoitos, tão preocupados com as coisas rotineiras do nosso dia, que às vezes tomamos tantas decisões de forma precipitada. Mas o que Paulo está dizendo a Tito é: você precisa viver de forma equilibrada. Agir de forma precipitada só vai nos trazer mais prejuízo. Agir de forma sem pensar só vai nos trazer mais prejuízo. Nós devemos viver de forma sensata, equilibrados e com cautela. Na sua vida, no trabalho, equilibrado e com cautela. No seu casamento, equilíbrio, cautela. No seu relacionamento com o pai, com mãe, com o filho, equilíbrio, cautela. Equilíbrio e cautela, pensar antes de agir, pensar antes de falar, pensar como agir. Isso vai evitar muito problema e vai revelar a igreja de Cristo através de você. Outra coisa, viver de forma justa. O que Paulo está dizendo aqui, a completude da justiça, nas ações, no trabalho, em casa, tudo isso requer de nós justiça, porque Deus é justo. E nós não devemos buscar essa justiça seletiva. Eu sou justo aqui e sou injusto ali. Eu faço aqui e não faço ali. Eu falo aqui e não falo. Não, isso é justiça seletiva. Nós devemos ter justiça em todas as coisas. Até aquilo que faz mal a nós. Até aquilo que nós pensamos que não deveria ser daquela forma, mas é. Nós devemos ser justos. E a quarta e última coisa é: nós devemos viver de forma piedosa. Forma piedosa. E o que é viver de forma piedosa? Viver de forma compassiva, misericordiosa, bondosa, caridosa, clemente, humanitária, benevolente, generosa. Nós devemos viver dessa forma. A igreja de Jesus deve viver de forma piedosa.
A igreja de Jesus deve viver dessa forma. É impossível vivermos como igreja e não agirmos como a Bíblia nos manda agir. Aí talvez você diz a mim, mas eu não tenho todos esses atributos. Eu não sou sensato, eu não sou justo, ou eu não vivo de maneira piedosa, ou eu amo as paixões mundanas. O que nós devemos fazer então quando isso acontece? Nós devemos dedicar a nossa vida em oração, pedindo a Deus para que nos ensine a viver dessa forma, como igreja de Jesus. Talvez você está aqui essa noite e as paixões humanas te seduzem. Talvez você está aqui essa noite e a insensatez está do seu lado, você só fala, você não pensa. Talvez você está aqui essa noite e você não consegue viver de uma forma piedosa. De uma forma piedosa, eu te convido a orar ao Senhor e pedir a Ele para que possa te ensinar aquilo que você não conseguiu aprender ainda. Para que você possa viver de uma forma, da forma que a igreja de Cristo deve viver. Fica de pé no seu lugar. Ser uma igreja verdadeira custa caro. Custa muito caro. Mas para sermos uma junção de pessoas que formam uma igreja, cada um de nós devemos resolver ser igreja individual primeiramente. A minha vida é um culto. E aí no domingo eu me reúno com a igreja para prestar um culto a Deus. O meu casamento, a minha família é um culto. E eu me reúno com a minha casa, na igreja, domingo, para prestar um culto a Deus. Tenha essa percepção. Peça ao Senhor para que possa trabalhar em você nesses quesitos. Para que você possa ser uma igreja segundo o coração do Senhor e para que nós possamos crescer como igreja segundo a vontade de Deus. Vamos orar. Deus, nós louvamos ao Senhor por Tua graça, Teu amor e Tua misericórdia, Pai. Pedimos ao Senhor para que o Senhor possa fazer de nós uma igreja verdadeira, Pai. Meu Deus, nós às vezes pecamos, às vezes somos insensatos, às vezes as paixões humanas nos levam, Pai, a agir de forma errada. Às vezes, meu Deus, nós vivemos de forma impiedosa. Às vezes, Pai, nós queremos, no afã de querer fazer as coisas darem certo, nós fazemos da Tua igreja um palco, mas isso não é o que o Senhor quer para nós, Pai. O Senhor quer que nós sejamos uma igreja verdadeira, que preza a Tua palavra, uma igreja, meu Deus, que ministra o Teu evangelho de forma correta, e que faça com que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Então, Pai, que em nome de Jesus nós possamos ter essa percepção, e possamos sair deste lugar prontos a ministrar a Tua palavra, e prontos, Pai, para falar do Teu amor aonde quer que andarmos. Que amanhã, Pai, nós possamos ser a igreja que aprendemos a ser hoje. Que amanhã, Pai, que nós possamos ministrar o Teu evangelho, o Teu amor àqueles que estão perdidos, e que a Tua graça e a Tua misericórdia possa nos cercar, em nome de Jesus, amém. E se você crê nisso, aplauda ao Senhor essa noite.